Hebreus 1,14. Quanto mais nós entendermos, nós vemos na palavra o que Deus colocou à nossa disposição, mais nós iremos viver. Quantos querem viver o mais de Deus? Então eu quero que você veja esse texto aqui, porque é uma versão minha, amém? Glória a Deus. Diz assim: não são todos os anjos, diga, todos os anjos, novamente, todos os anjos, espíritos ministradores, veio da palavra diáconos, enviados para ministrar, diga, enviados para ministrar. Ministrar significa servir, ajudar, cuidar, em benefício dos que herdarão a salvação. Quem vai herdar a salvação? Não, quem vai herdar a salvação? Então vamos novamente, não são todos os anjos, diga todos os anjos, espíritos enviados para ministrar, para servir, para ajudar, em benefício que herdarão a salvação. Pode sentar em nome de Jesus. O que eles são? Enviados, diga enviados. Eles são ungidos, diga eles são ungidos. Novamente todos, eles são ungidos. Eles são que comissionados, eles têm uma direção. Qual é a missão dos anjos? A missão dos anjos é ministrar, diga, ministrar a nós. Muitas vezes a gente pensa que porque não podemos ver algo não existe, mas a Bíblia fala que nós temos que andar por fé e não por vista. Nós não andamos por percepção natural, nós andamos por percepção espiritual. Billy Graham disse, olha o que ele disse: os anjos são reais, tão reais quanto eu e você, e apesar de serem grande parte invisíveis para nós, eles existem em grande número. Imagina, meu amado, o maior pregador da história contemporânea do Evangelho. Se não há ministério de anjos, muitas coisas são inexplicáveis nas nossas vidas. E eu quero dizer algo: Deus está para liberar mais ministério de anjos sobre a sua vida, porque quanto mais você entender, diga, quanto mais eu entender, mais eu vou viver. Eles são citados mais de 300 vezes na Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Nós vemos, sabe, anjos aparecendo, anjos operando. E nos últimos dias, nos dias finais, mais do que nunca, o processo final de redenção vai envolver anjos poderosíssimos. A Bíblia fala em Apocalipse, um anjo que pisou na terra, iluminou tudo. Meu irmão, um anjo só, enviado por Deus, diga, um anjo só, destruiu todo um exército assírio. Ei, meu irmão, recebe aí, em nome de Jesus. Nós temos que entender que Deus, Ele não é um Deus que não está disponível, e não apenas isso, Ele colocou esses agentes para trabalhar para nós. Eles são o quê? Espíritos ministradores, como a gente fala, auxiliar, cuidar. Eles são diáconos. Essa palavra ministrar, que aparece duas vezes, olha só, duas vezes nessa versão, espíritos ministradores enviados para ministrar. Parece uma redundância. O que anjos são? Eles são agentes de Deus, diga, eles são agentes de Deus. Eles são executores do juízo de Deus. Muitas vezes, quando Deus vai executar um juízo, Ele envia um anjo para um local, para uma região, para uma cidade. Por quê? Porque o anjo não acredita, Deus não acredita apenas no que as pessoas falam. A Bíblia fala que Sodoma e Gomorra estava acontecendo nela, era tão absurdo, que Deus enviou anjos para aquele lugar, e eles foram executores do juízo de Deus. Os anjos, pra você ter uma ideia, depois que Adão e Eva pecam, sabe o que Deus coloca para impedi-los de terem acesso à árvore da vida? Coloca anjos com espada flamejante. Para ver o mundo espiritual, ele é tão ativo, que os anjos que Deus colocou naquele local, eles não ficavam parados, havia uma espada flamejante, meu irmão. É o que está na palavra de Deus. Por quê? Porque há um movimento espiritual constante. Você pode achar que a coisa só acontece na igreja. A coisa acontece quando você sai daqui, pega teu carro, pega o ônibus, vai no metrô. Quando você sai, meu irmão, você não tem ideia de livramentos que você recebeu, só porque Deus estava através de anjos
O que anjos são? Pra você ter uma ideia, agora eu vou te assustar. Os anjos são mensageiros, diga, mensageiros. Eles falam, eles trazem a palavra de Deus para a humanidade. Por exemplo, o Estevão, olha o que o Estevão fala. Ele fala que a lei que foi dada por intermédio de anjos. Lá em Atos 7,53 diz: vós que recebestes a lei por ministração de anjos. Como que a lei foi trazida? Através de um intermediador, que foi Moisés. Eu não vou entrar nisso, eu só quero mostrar para você, que eles trazem revelação divina. Você está entendendo? Eu vou continuar. Paulo diz que a lei foi promulgada, ela foi dada, ela foi entregue por meio de anjos, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 19, o livro de Apocalipse. Quantos gostam do livro de Apocalipse? Olha o que diz em Apocalipse 1, diz assim: a revelação de Jesus Cristo, que lhe deu para mostrar ao seu servo o que logo deve acontecer, ele o tornou conhecido, enviando seu anjo ao seu servo João. Alguém está recebendo? Como é que é isso? Ele tornou a revelação conhecida, enviando um anjo. Meu irmão, sabe, o único que não quer que você reconheça esse ministério é Satanás, é o espírito de incredulidade nessa geração. Mas eu quero declarar que Deus está ativando e liberando ministério de anjos sobre a igreja de Jesus Cristo. Amém ou não? Pode ser, se for para Jesus pode ser melhor. Além de ser mensageiros, diga, os anjos, eles proclamam, orientam e advertem. Por exemplo, eles anunciaram o nascimento de Jesus e João Batista. Imagina, quem foi que anunciou? Anjos anunciaram. Os anjos, eles advertiram José sobre a intenção de Herodes. Agora, querido, Deus podia liberar, sabe, tratar com Herodes? Podia, mas tem hora que Deus manda você correr do mal. Tem horas que você tem que ficar low profile. Sabe o que Deus falou para José? Vai para o Egito, porque Herodes quer destruir essa criança. Aí daqui a pouco, quando Herodes morre, Deus fala através de sonhos, através de anjos. Ele fala com José, ele fala: volta, porque aquele que queria matar já morreu. Eu quero declarar, o Herodes pode até se levantar, mas ele vai morrer. Amém ou não amém? Os Herodes que querem matar a fé nesses dias, eles vão morrer. A história se repete, sabe, anjos, sabe, Deus usou anjos para orientar Cornélio. Cornélio, ele era um centurião, ele não era um cristão, ele não era um judeu, mas ele estava orando, ele dava esmolas, ele ajudava a sinagoga. Para pensar, querido, e de repente Deus envia um anjo para ele, e falou assim: olha, você tem que trazer Pedro na sua casa. E o momento histórico mais extraordinário aconteceu através da orientação que um anjo deu a Cornélio, e Pedro recebeu a mesma orientação. E quando ele entra dentro da casa de Cornélio, sabe o que acontece? O Espírito Santo cai sobre os gentios, e Deus inaugura uma nova época, onde os gentios receberam aquilo que os judeus apenas recebiam. Agora nós temos o poder, a graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Não faz barulho, seja melhor. Seja melhor, amém ou não amém? Sabe, os anjos, eles trazem provisão. Diga, provisão. A Bíblia fala que Elias estava fugindo de Jezabel. Nessa época nós temos um Acabe e um Jezabel no Brasil. Mas eu quero dizer uma coisa: Acabe e Jezabel não vão tocar nos profetas de Deus.
Jezabel, ela trouxe o culto aos demônios, ela trouxe, sabe, a malignidade, a bruxaria, ela trouxe as coisas malignas, e ela ficou com ódio de Elias, porque Elias foi instrumento para matar os sacerdotes de Baal. O evangelho é um evangelho sanguinário, meu irmão, você pode ter certeza, ele é sanguinário. Deus sabe lidar com a humanidade perversa. Deus sabe lidar com a perversidade humana, aquela que não quer se converter. A gente pensa, Acabe está no trono, Jezabel está no trono. Ei, meu irmão, te prepara, porque o Deus de Elias está no Brasil, aleluia. Ele não mudou, sabe? Aí chegou um momento que até Elias teve que fugir. E olha o que acontece, 1 Reis 19, 5-7, diz assim, que de repente um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Quem? Um anjo. Diga, anjo vai trazer provisão. E Elias levantou, comeu, voltou a dormir. Aí daqui a pouco novamente o anjo do Senhor voltou e tocou e disse, levante-se e come, pois a tua viagem será muito longa. Quem foi que falou com ele? Um anjo. Quem tocou nele? Um anjo. Quem trouxe a provisão? Um anjo. Ei, meu irmão, Deus vai liberar provisões poderosas e extraordinárias no momento de necessidade, de dor e de perseguição. Aleluias, amém ou não amém? Querido, depois que o Senhor Jesus, ele passou 40 dias sendo tentado por Satanás, ele estava jejuando, ele estava debaixo de tentação. Quando passou esse período, lá em Mateus 4:11 diz assim, então o diabo o deixou, e de repente, diga de repente, os anjos vieram e começaram a ministrar a ele. Eu quero declarar que Deus vai ministrar, depois que passar a luta, depois que você superar as mentiras do diabo, toda tentação, ele vai querer te oferecer tudo, você vai dizer não, meu irmão. Depois disso, o céu vai se abrir, e os anjos virão e ministrarão sobre você provisão, no meio do deserto. Alguém está recebendo? Eu estou falando na Bíblia. Tem pessoas que dizem assim, olha, não tem esse negócio, é heresia porque nunca leu a Bíblia, porque a Bíblia fala que os anjos começaram a ministrar a ele. E toda vez que essa palavra ministrar, diáconos, é usada, ela refere-se a um servo cuja principal ocupação e missão é atender a algum tipo de necessidade natural. Te prepara, você vai ser surpreendido, você vai falar, não tem nada, daqui a pouco você vai olhar assim, que pão é esse que está aqui? O que é isso que está aqui? Deus vai trazer provisão, meu irmão, ou sobrenatural entra na nossa vida, ou você Senhor, libera experiências de provisão extraordinária, incríveis, enquanto o teu povo está servindo, enquanto o teu povo está fazendo a obra, meu Pai, enquanto eles estão dizendo não para o diabo, não para esse sistema demoníaco, não para esse sistema opressivo, enquanto eles não se dobram a Baal dessa geração e do Brasil. Traga provisão, meu Deus. Quem recebe? Quem recebe? Diga, anjos são agentes de proteção, libertação e livramento. Ah, meu irmão, a Bíblia fala que Satanás, ele anda ao derredor de nós, rugindo como leão. Ele ruge, mas ele não é. Ele é mentiroso, ele faz um grande som, ele tenta atingir seu emocional, mas recebe agora em nome de Jesus, porque o anjo do Senhor acampa. Quem acampa? O anjo de quem? Do Senhor. Ele acampa ao redor daquele que os teme, e os livra, e os ajuda, e tira deles todas as angústias. Quem acampa ao redor são os anjos. Satanás pode
até, como um urubu, andar, voar sobre a sua cabeça, mas ele não fará ninho na sua vida. Você pode até ouvir o rugir dele, mas o leão de Judá, ele habita em você, e os seus anjos estão acampados ao seu redor. Aleluia. Salmo 91:11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordem. Dará o quê? A quem? Deus vai chegar assim: olha, anjo, está vendo aqui o Guida, está vendo aqui a Zuleide, pois é, eu tenho uma palavra para você. Satanás está preparando isso, está preparando aquilo, está preparando, mas vai lá e guarda, e livra, frustra Satanás, frustra o sistema, porque eles virão por um caminho, mas perto de você, ao seu redor estão os anjos do Senhor, e Ele dará ordem ao seu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos. Você pode estar andando pelo vale da sombra da morte, você pode estar enfrentando o diagnóstico do inferno, pois eu quero dizer, Ele acampa ao redor, e Ele tem ordens de libertação. Aleluia. Amém ou não amém? Sabe, versículo 2 diz: eles te sustentarão. O que os anjos fazem? Novamente, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. O que os anjos fazem? Sustentam. Para pensar. Muitas vezes fala: estou em pé pelas minhas forças. Não, há um anjo te sustentando. Sabe qual é a missão dele? Te servir, te sustentando. Fica firme, nós estamos juntos. Fique firme, a gente vai sair dessa. Já somos vencedores, nós estamos aqui. Por que eu estou aqui? Porque Pai me mandou, eu estou aqui por causa dele. Ele me mandou estar aqui, Ele me mandou estar te sustentando. Você não vai morrer, você não vai desfalecer. Satanás já perdeu, o sistema já perdeu. Amém ou não amém? Aonde que eu vou, Deus posicionou um anjo. Sabe, eles receberam ordem, sabe de quê? De acampar, de proteger, de prover, de orientar os filhos de Deus. Eu quero dizer algo para você: Deus não aposentou o ministério de anjos. Eles podem estar até dormentes na tua vida, mas eu quero declarar que eles serão ativados. Os anjos que visitaram Ló, eles, quando entraram em Sodoma e Gomorra, eles encontraram a família de Ló, 2 anjos, e os homens daquela cidade queriam fazer mal à família de Ló e aos anjos, e a Bíblia fala que imediatamente eles foram, cegados pelos anjos. Eu quero declarar: quando os seus inimigos estiverem próximo de você, eles não te alcançarão. Mesmo que a gente esteja vivendo num país que esteja virando uma Sodoma, eles não vão te tocar. Está lá na Bíblia, pode dar uma salva de palma. Está lá em Gênesis 19:11. Deus usou os anjos para libertar Israel do Egito. Como assim, apóstolo? Números 20:16 diz: quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu a nossa voz, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Como é que é? Ele nos libertou. Eles estão na missão de libertar. Olha que coisa tremenda, olha que algo poderoso que nós estamos vendo. Agora, eu quero entrar na mensagem nesses próximos minutos. Como ativamos os anjos? Como ativar? Eles podem estar na tua vida, sabe como? Dormentes, inativos, sem operação nenhuma. Eles são poderosos, eles não estão desatualizados, eles não estão sem combustível, eles não estão mal alimentados, porque a Bíblia fala que existe alimento de anjos. Sabe o que era o maná que o povo comia? Era a comida dos anjos. Aquilo que os anjos comiam, Deus deu para o povo dele. Entende? Então eles não estão desnutridos, porque eles estão inativos. Eles continuam poderosos. Anjos não são aqueles seres, barrigudinhos, reconchuchidos, com cabelos esvoaçantes, tocando uma harpa.
Não é não. São seres temíveis, terríveis, poderosos. Eles não são afeminados não, gente. Eles são seres poderosos. Você está entendendo? Eles são seres terríveis. O anjo, sabe, na glória. A Bíblia fala que um anjo fez João desmaiar, cair como morto. Como morto. São seres que trazem a atmosfera do céu de uma forma tão tremenda. O cheiro do céu, a presença de Deus. Um dos sinais da presença de Deus é que Deus não chega sozinho em lugar nenhum. Ele está rodeado de anjos que dizem: Santo, 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 Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Como ativamos? Fala para o teu irmão, primeira chave. Levante as mãos, diga, primeira chave. Vem cá, você está sem mão? Levanta aí, por favor, levante a mão. Vai, meu irmão, obediência. Fala assim, primeira chave. Oração. Oração. Muitas vezes a resposta de Deus é a resposta das orações. O apóstolo Pedro, ele foi preso por Herodes em Atos 12, e de repente, meu amado, o que veio, o que aconteceu, como que trouxe o mover de Deus, de versículo 5 diz assim: havia orações incessantes, fervorosas, com insistência, continuamente, intensamente, a Deus por parte da igreja. Queridos, você sabe aquele clamor que nós tivemos aqui? É o clamor que libera o sobrenatural. Lá em Atos capítulo 5, olha a resposta de Deus. Assim Pedro estava preso e era vigiado por guardas no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus em favor dele. Versículo 7, de repente, subitamente, surgiu o anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou do lado de Pedro e o fez acordar, ordenando-o: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos pulsos de Pedro. Quantos querem um ministério de anjos na sua vida? Levanta o clamor e oração. Ei, oração libera anjos, murmuração libera demônios. Eu vou repetir: oração libera anjos. O mundo espiritual, ele é um mundo legalista. Ele pega a palavra que você libera. Ah, não, daqui a pouco eu falo. Lá em 2 Crônicas, 32, 20, diz assim: que o povo de Deus estava sob forte ataque de Senaqueribe, rei da Síria. Capítulo 20 diz assim: mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Como que Deus respondeu? Versículo 21, então o Senhor enviou um anjo. Novamente, e Deus enviou o quê? Versículo 20, o rei e o profeta orou. Versículo 21, Deus enviou o anjo. Ei, anjos são respostas de Deus. Quantos anjos que Deus enviou? Levante as mãos. Quantos anjos que Deus enviou? Novamente, quantos? Você só precisa de Deus enviar um anjo para a tua batalha. Não tem meio, né? Senão mandava meio. Basta um anjo e ele faz o que é necessário, que um exército precisa fazer. O Senhor enviou. Diga, declara assim: os anjos são respostas de Deus.
Como é que Deus respondeu a Daniel depois de 20 dias? A Bíblia fala: Daniel, homem valoroso, diz assim, Daniel 10:12, o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque tuas palavras foram ouvidas. Diga: tuas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia que aplicaste humildemente teu coração a fim de buscar entendimento diante de teu Deus, e as tuas orações foram ouvidas, e por causa do teu clamor eu vim. Ei, meu irmão, comece a orar, porque Deus vai liberar anjos. Senhor, intervenha, Deus vai enviar um anjo. Senhor, me dá livramento, Deus vai enviar um anjo. Amém ou não amém? Como é que Deus respondeu a Jesus? A Bíblia fala, em Lucas capítulo 22, Jesus estava no jardim, no Getsemane, sabendo que ia enfrentar uma morte, não uma morte qualquer, uma morte terrível, a morte de cruz. E a Bíblia fala que ele chegou um momento que estava precisando ser revigorado. Diga: revigorado. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Essa palavra fortalecer, ela é a mesma palavra que fala infundir poder. A presença do anjo começou a ministrar na vida de quem? Na vida de quem? Não todos, irmãos. Na vida de quem? Ele começou, enquanto o anjo ministrava, Jesus foi revigorado. Por quê? Pelo ministério de um anjo. Irmão, Jesus, ele representa quem somos na terra. O que aconteceu com Jesus pode acontecer com você. No momento de uma decisão difícil, eu quero declarar, quando você não tiver ninguém para te apoiar em oração, Jesus, ele fez uma coisa, ele estava orando, ele estava clamando, ele estava pedindo: Senhor, se puder, livra-me, passa de mim esse cálice. E a Bíblia fala, e de repente o anjo começou a transmitir força, encher de vigor, sabe, de revigorar, vigor físico. Eu quero liberar hoje, meu irmão, se crer, Deus vai renovar suas forças emocionais, Deus vai renovar suas forças físicas. Não é remédio, é Deus vai renovar. A Bíblia diz que Deus fez isso com Jesus, e Ele pode fazer isso na nossa vida. A segunda chave, e eu vou encerrar, ele tem que encerrar mesmo, é a palavra liberada. Diga: a palavra liberada. Salmo 103:20 diz assim: bendizei ao Senhor, vós anjos seus, magníficos em poder, que cumpris a sua palavra, obedecendo a voz da sua palavra. Diga: anjos atendem a palavra de Deus. Novamente, anjos respondem, não a murmuração, não a reclamação, eles respondem a palavra de Deus. Então, quando eu declaro a palavra de Deus, eu estou liberando e ativando anjos na minha vida. Agora entende, a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6, que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Há uma diferença entre a palavra escrita, a Bíblia, que você tem nas suas mãos ou no seu celular, e existe a palavra rema, que é a palavra vivificada. O que é a diferença? Uma está escrita fora, mas não está escrita dentro de você. A palavra rema é quando a palavra escrita, ela começa a ser colocada dentro da sua vida. Aí ela se torna uma palavra direcionada. E quando você declara uma palavra rema, os anjos começam a agir. Eles são automaticamente ativados. Quando você declara cura, livramento, a oração que sai, você pode falar: onde está a palavra rema? É quando Jesus vira para o centurião e diz: vai, o teu servo está sarado. Ele não liberou uma palavra, uma informação, mas ele liberou uma revelação.
E é a palavra audível. Eu quero declarar, sabe por que o diabo quer que você fique calado na igreja? Porque ele sabe que quando você abrir a sua boca, quando você falar, curas vão acontecer, mortos vão ressuscitar, provisão vai chegar, tempestades vão cessar, milagres vão acontecer, demônios vão sair, porque a palavra tem que ser decretada. Ei, para de ficar calado. A religião te ensinou isso. Você tem que aprender. Igreja é lugar de barulho, igreja é lugar de glória a Deus, igreja é lugar de declarar. Na rua, fora, aprenda a declarar a palavra de Deus. Eu estou sem vontade. O meu emocional me manda. Eu estou deprimido, meu irmão. Dá um grito, mesmo deprimido. Diga glória a Deus. Eu estou cansado, meu irmão. Dá glória a Deus. Você fala assim, isso é fanatismo. Eu prefiro ser um fanático, cheio do Espírito Santo, do que um cara, sabe, todo certinho, morto espiritualmente. Acabou o tempo, meu irmão, de ficar ficando só no natural. Chegou o momento de nós experimentarmos o extraordinário. Deus quer operar coisas extraordinárias na tua vida. Eu já ouvi testemunhos tão tremendos. Teve uma vez um missionário que ele foi chegando num local, ele atravessou tipo um deserto, e quando ele chegou e bateu naquela porta, Deus falou assim, bate naquela porta, e ele bateu. Quando ele bateu a porta, o cara abriu a porta e jogou um balde de água nele. Por quê? Porque o anjo falou para aquela pessoa, e ele estava com insolação, e aquele momento toda a temperatura do corpo dele baixou. Deus sabe como ministrar na sua vida, nem que seja um balde de água na tua cabeça. Chegou o momento, meu irmão, do ministério de anjos ser ativado, porque a incredulidade, a falta de oração, a falta de revelação bíblica tem feito nós não vivermos. Quando a gente fala palavra falada, é palavra falada, é você declarar de voz audível, e algumas vezes até com autoridade. Com autoridade. Quantos querem ver o sobrenatural? Querido, você só vive o que você crê. Você só vive, por isso que eu estou pregando esse tema. Eu podia estar pregando 1 milhão de temas. Esses dias eu escrevi uma frase, um pastor de outro estado falou assim, por favor, pregue sobre esse tema. Eu falei, não, agora Deus mandou falar sobre anjos, porque Ele quer ativar o sobrenatural sobre o povo dEle. Eu sei o que vai acontecer, meu irmão, e você vai precisar de andar numa revelação além do natural. Eu sei a depressão que está acontecendo, eu sei como o Brasil está sendo, sabe, oprimido por um sistema do inferno, mas eu quero dizer uma coisa para você, assim como o anjo trouxe confusão no arraial do inimigo, não seremos nós que iremos destruí-los, um vai destruir o outro, porque haverá uma intervenção sobrenatural nessa nação, e eles um ao outro levantarão espadas, e eles cairão. Por quê? Porque haverá uma atividade de intervenção divina.